Olá, pessoas, tudo bem? Que bom ter vocês aqui com a gente. Eu tenho recebido, hoje eu estava numa palestra numa empresa e eu recebi um monte de feedbacks super positivos do canal, então eu fico contente que o canal está chegando em muitos lugares, está chegando a várias pessoas, diversos tipos de pessoas, de especialidades, que está fazendo sentido. Então, você que está acompanhando o nosso canal, você que gosta das nossas conversas, continua aqui com a gente, indica para os amigos, divulga esse trabalho, porque o propósito desse trabalho é levar informação de qualidade para gente que precisa, às vezes não tem nem acesso à informação de qualidade, e a nossa ideia é levar a informação de qualidade para o mais longe possível. Eu sou Viviane Campanati, eu sou engenheira química, engenheira de segurança do trabalho, passei quase 30 anos dentro da indústria, e hoje aqui, bom, eu sou uma mulher loira, de cabelos curtos, meio médio, né? Cortei agora na altura do ombro, olhos castanhos. E hoje eu estou aqui para conversar com a Ana. A Ana, ela é uma querida. Eu conheci a Ana na pandemia. Ela é assistente social de formação, mas ela começou, embora tenha feito, né, uma parte de assistente social, ela começou a carreira dela na indústria e hoje ela está fazendo uma mudança para o varejo. Eu acho que essa conversa é super interessante, porque é uma experiência, além da experiência imensa que ela tem com gestão de gente, com olhar de gente, né? Ela foi a pessoa que mencionou a expressão na pandemia, que é quem cuida de quem cuida, né? Então, todos os processos da pandemia, quando a gente se encontrou num grupo de coaching que a Lúcia propôs, a Lúcia já esteve aqui com a gente, e ela propôs um grupo aberto e a gente estava lá, e essa frase eu uso até hoje, em muitos momentos. Quem cuida de quem cuida. Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa avaliar sempre no nosso dia. E aí eu convidei a Ana para a gente fazer essa conversa leve aqui. A gente vai passar por alguns pontos aqui. E eu vou pedir, só que antes da gente começar a conversar, eu vou pedir para a Ana se apresentar. Aninha, você se apresenta, por favor? Sim, claro, Vivi. Vivi, é assim, eu estou muito feliz de estar aqui, sentindo muita gratidão pelo convite, né? Essa amizade que surgiu lá na pandemia e até hoje continua forte, com o nosso grupo, né? Com as nossas trocas enquanto mulheres, enquanto profissionais, é muito rico, né? Então, gratidão pelo convite. Eu que agradeço. Então, é isso, né? Eu sou uma assistente social de formação, é, eu amo essa profissão, acho que eu não saberia ser outra coisa, e foi a base para a profissional que eu sou hoje, né? Então, iniciei minha carreira como assistente social na área da saúde, permaneci lá por alguns anos, depois eu fiz a minha primeira transição, que foi da saúde para a indústria, e foi então que eu conheci a Lúcia, né, a minha primeira gerente e uma das melhores que eu já tive na minha carreira, uma referência enquanto pessoa, mulher, profissional. Fiquei nessa indústria por alguns anos e depois fui para outras experiências, né? Então, eu estive na indústria aí ao longo dos últimos 15 anos e agora estou numa fase muito feliz, que estou conhecendo o varejo. Então, recentemente assumi uma cadeira, né? Antes eu era uma analista especialista, e agora eu assumi uma cadeira de coordenadora de RH, voltada para todos os subsistemas, mas um olhar mais especificamente para desenvolvimento, treinamento. Então, hoje eu estou trabalhando numa rede de supermercados aqui na minha cidade, e eu estou numa fase muito feliz, né, muito contente, de satisfação, de acolhimento, e eu espero poder passar aí um pouquinho dessa energia boa para a galera que vai estar aqui junto com a gente. Então, eu sou uma mulher branca, estou usando um óculos mais ou menos rosa, eu sou loira meia grisalha, um cabelo comprido, mas hoje eu estou com ele preso, estou com uma camisa branca. Obrigada, Ana. É engraçado, né? Quando a gente já se conhece há não muito tempo, mas a gente já se conhece há um tempo, e eu acompanhei algumas dessas movimentações, e essa coisa do olhar para a gente, né? E do quem cuida de quem cuida, que você mencionou, eu acho que faz muito sentido para mim, olhando o seu momento agora, né? Então,
a última transição que você fez foi uma transição estressante, assim como foi a minha também, né? Então a gente conversou até um pouco, até na troca, acho que a gente ganha muito na troca, né? De quem teve experiência semelhante ou de quem tem esse olhar para a gente e acolhe, né? Que é o papel do RH e muitas vezes é o papel da segurança também, essa coisa de acolher, né? Muitas vezes a pessoa da segurança é a pessoa que está lá no meio da operação e a pessoa que consegue, que é o terapeuta do momento ali, né? Então, mas a gente volta o olhar para a pessoa, né? Uma coisa que você me falou, assim, 3 segundos antes da gente começar a gravar, foi a gente tem que respeitar a história do outro também. Às vezes, por mais estressada que eu esteja, não é sobre mim, é sobre o que a pessoa ou que a empresa, em nome daquela pessoa, entende de gestão do outro, né? Me conta um pouco essa questão da gestão do outro. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse olhar, e não é sobre mim, né? Porque muitas vezes a gente traz assim, será que eu não estou trabalhando bem? A gente cai, principalmente mulher, né? Cai naquela síndrome da impostora, eu que não sei fazer, eu que não sou boa, eu que não sei o que, não, não. E não é sobre mim, né? Muitas vezes é sobre o sistema, sobre o processo e tal. Conta um pouquinho essa mudança de olhar, essa percepção agora de fora desse olhar. Olha, Vivi, tudo inicia com autoconhecimento, né? A gente tem que se conhecer muito bem, saber quais são os nossos valores, aonde está a nossa ética, o que a gente aceita, o que a gente não aceita, e fazer essa análise, né? Então, dependendo da situação, a gente tem que, às vezes, dar um passinho para trás, entender que nós somos uma pessoa, do outro lado tem outra pessoa, né? Às vezes, a gente entender que talvez um lugar que nós estamos não cabe mais, né? Talvez a gente precisa voar para um lugar maior, né? Ou com novas perspectivas, com novas possibilidades, novos problemas, né? E às vezes a gente fica enraizado, insistindo, porque houve uma história bonita, houve um vínculo, existem pessoas, situações, então a gente tem que tentar fazer primeiro essa autoanálise, porque senão a gente acaba sempre colocando a responsabilidade no outro. O outro também tem a sua parte de responsabilidade, mas primeiro a gente precisa entender qual é a nossa. Né? Então, entender que, primeiro, o que está acontecendo, o que eu posso mudar, o que eu não posso mudar, e o que eu posso fazer de diferente e o que eu não posso fazer de diferente, e tomar uma ação, uma atitude, um posicionamento, e é isso que talvez a gente perceba que muitas vezes a gente coloca a expectativa, a responsabilidade em cima do outro, e aí a situação não flui, não anda, não se resolve, porque às vezes a gente entra nesse ciclo, é o outro que tem que resolver, é o outro que tem que tomar a decisão, é o outro que tem que mudar a perspectiva, é o outro que tem que mudar a forma como está agindo. Todo mundo tem a sua responsabilidade numa situação, mas o importante é essa responsabilidade que é nossa, a gente não fazer essa transferência. Então, quando a gente fala de cuidar de quem cuida, quem vai cuidar de quem cuida? Às vezes, nós temos que cuidar de nós, né? Nós estamos cuidando do outro, mas a gente precisa fazer aquela pausa. Deixa eu olhar para mim, né? Deixa eu entender o que está acontecendo para poder seguir em frente, porque senão o adoecimento vem, o estresse vem, a insatisfação vem, a infelicidade vem. Então, é entender qual é a nossa responsabilidade, assumir essa responsabilidade e entender que, às vezes, a gente pode ajudar o outro a mudar, a ter outra perspectiva, outra atitude, mas às vezes a gente não vai conseguir. E tá tudo bem. Ou não, né? Ou não. Deixa eu te fazer uma pergunta que me ocorreu agora. Você acha que quem está na posição de cuidar, seja uma liderança operacional, seja o RH, seja a segurança, está nessa situação de, normalmente é quem acolhe.
tem mais dificuldade de ter esse olhar do cuidado, e assim, não é nem autocuidado, né? É sair desse papel de cuidador e entender que a gente também, né? Independente de ser cuidado ou não ser cuidado, é sair do papel do cuidador e falar, não, eu sou gente também, eu também sou um funcionário, eu também sou esta pessoa que eu estou cuidando ali, eu também, peraí, né? É um papel. Você acha que a gente tem mais dificuldade de sair desse papel? Eu acredito sim. É aquela história, casa de ferreiro, espeto é de pau, né? E eu vivi isso, essa dificuldade de me tirar da situação e tentar olhar de fora, né? Né, a minha última pós-graduação que eu comentei com você foi em saúde mental do trabalho. Então, todas as informações que eu recebi durante o curso, todos os indicativos, todos os sinais, eles estavam na minha frente. Mas, às vezes, talvez a gente faz de uma forma que a gente, às vezes, não quer ver, ou faz de conta que não vê, ou a gente fica naquele questionamento, será que está acontecendo comigo? Comigo, né? Não é possível. Comigo? Não. Gente, eu sou especialista nisso. Não é, comigo, não. Mas vai acontecer comigo. E aí, quando a gente tem a consciência, que a gente olha, né, faz esse esforço de olhar de fora, que é algo muito delicado, que exige um autoconhecimento, e do que eu já falei, de saber quais são os nossos valores, né, qual é a minha missão, qual é o meu propósito de vida e profissional, né, como eu disse, eu não sei fazer outra coisa, em relação à questão da minha profissão, tendo como base o serviço social, esse transicionamento que eu fiz para a área de RH e medicina ocupacional, né, ter um olhar em relação aos processos de recursos humanos, de capital humano e medicina ocupacional. Então, essa questão, né, da gente, é um autoconhecimento, a gente tem que ter muito claro, por que eu estou aqui? Eu fui contratada para quê? Quais são os meus objetivos e o objetivo da empresa? O que eu tenho que apresentar para eles? Né? Então, assim, é um exercício, tem que partir primeiro do nosso autoconhecimento, e realmente é muito difícil, Vivi, é muito difícil, né? Eu falo por causa própria, mas que a partir do momento que a gente tem essa consciência, é como se a gente voltasse a respirar, né? E aí a gente fica com as informações muito mais claras para a gente decidir qual é o caminho que a gente quer tomar, né? Tira a bola do pé, né? Ninguém é obrigado a ficar para sempre num lugar, né? Então, é óbvio que a gente cria uma expectativa, porque existe um vínculo, um amor, né? Com o local, com as pessoas, os colegas de trabalho, né? E aí a gente, às vezes, começa a empurrar, né, essa tomada de decisão. Então, para mim, foi essencial, em um momento, falar, peraí, o que você pode mudar? O que você não pode mudar, que está além de você, né? E, às vezes, eu falava, não é possível isso acontecendo comigo, eu estou deixando acontecer comigo, né? Então, para mim, foi essencial, né, esse estalo, e começar a direcionar para onde que eu quero ir, o que eu quero fazer. E também, para mim, foi muito importante eu me decidir, eu vou me posicionar em relação a o que estava acontecendo, né, na minha carreira, ou não, né, porque eu poderia muito bem pegar, juntar minhas coisas, agradecer, e tô indo. Mas, ao mesmo tempo, eu era de uma área de cuidado. Não é? Né? Eu não poderia fazer isso, iria contra os meus valores, porque eu pegando as minhas coisas e indo embora, depois eu poderia falar assim, poxa, por que você não falou? Você não falou nada. E eu tinha e tenho pessoas muito queridas que ficaram
para trás. Eu falei, eu não posso deixar de falar. O que vai acontecer com isso, né? A gente sabia que poderia acontecer várias situações, mas pelo menos eu me posicionei, lembrando sempre, né? Um posicionamento respeitoso, Claro, claro. né? Por mais que a situação seja delicada, mas, né, um posicionamento respeitoso, olha, tá acontecendo isso, 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 isso. E aí, foi então que aí houve aí esse empurrãozinho para mais uma transição de carreira, É, né? eu Então, eu tenho. olhando para trás, eu vejo, sim, que foi um processo muito dolorido, muito triste, mas foi o necessário. Eu entendo que eu precisei viver isso. Eu acho que o processo é dolorido, mas ele é necessário. Essa coisa de propósito, de estar cansadaça, assim. Aí eu tava falando com um amigo, eu falei, tô cansada, acho que eu vou largar a mão desse negócio de tudo que eu tô fazendo, da consultoria, de tudo, assim, não quero mais. Você vai fazer o quê? Eu falei, não sei, vou trabalhar no shopping, não sei, acho que eu Eu vou vou abrir viver um da minha arte negócio. na praia. Ele olhou para mim e falou assim, viu, vai para casa, tá cansada, vai para casa, toma um banho, dorme, você não sabe fazer outra coisa, você só sabe fazer isso. Eu falei, não, eu sei fazer outras coisas, eu quase me ofendi, sabe? Eu não sei fazer outras coisas, eu posso aprender, mas não, você não sabe fazer mais nada, você vai fazer isso, você vai continuar fazendo isso, você vai para casa, toma um banho, dorme, depois amanhã você me liga e me diz. E é verdade, né? Eu gosto do que eu faço. Existe um propósito, eu tenho um legado, né? Que eu acho que existe, enfim. A gente tem que preservar, né? Sim. E é sobre isso, mas esses processos dolorosos, a gente tá com preguiça dessa dor, né? Não, passa a próxima, isso aí não quero mais, passa a próxima. Mas ele é necessário. Aninha, me conta a diferença. Ô, Vivi, Desculpa. crescer dói, né? Dói. Crescer dói, Né? dói. Sair do casulo dói, tudo dói, né? O processo não é fácil, não. Sim, sim. Ô, Aninha, me fala a diferença de processos mesmo, da indústria para o varejo, porque para mim, que estou de fora e que não conheço na indústria um pouco mais de detalhe, mas conheço muito pouco de varejo, para mim são processos bem diferentes, assim, inclusive padrão de pessoa bem diferente, né, da indústria e do varejo. Como que é esse aprendizado e o que você já tem, assim, que você já conseguiu estar nova nessa coisa do varejo, mas como que tá? O que você já percebeu de diferença? Como está funcionando essa mudança? Porque, assim, é quase começar do zero, né? Mudar tanto, né? Sair da indústria para o varejo, eu imagino que, assim, não, né? Começar tudo de novo, né? Você sabe o processo, sabe de gente, mas começar meio assim, de novo, né? Como que é isso? Olha, para mim está sendo um mundo novo, né? Eu estou aprendendo muito, muito. Eu tive a oportunidade e fui abençoada de estar sendo recebida nesse novo local de trabalho, onde as pessoas me receberam muito bem e entenderam que eu saí de um ambiente totalmente diferente, né? Eu falo hoje em todos os lugares que eu vou, nos meus posts, que o varejo, ele pulsa energia, né? Por mais que a gente tenha uma fábrica que às vezes é 24 horas, mas a fábrica a gente está num lugar mais, como que eu posso dizer, talvez controlado, não que o varejo seja descontrolado, mas que a questão do varejo é o atendimento ao cliente, né? Então, a gente tem as pessoas de um lado, que são os colaboradores, e do outro lado a gente tem os clientes. São pessoas, dos dois lados, né? Diferente da Então, indústria que tem muro, né? O cliente do varejo é qualquer pessoa, né? Qualquer um isso, pode ser. A gente é exatamente. cliente do varejo, né? Então, assim, primeiro que estou tendo, enquanto pessoa, enquanto profissional, depois que eu fui para o varejo, eu estou com um olhar diferente quando eu estou no meu momento de folga e eu vou ao supermercado, eu vou à academia, ou a uma padaria, a um restaurante, ao shopping, né? Então, a gente acaba tendo um olhar diferente, porque uma coisa é você ter o olhar do cliente, e outra coisa é você ter o olhar do negócio, dentro do negócio, né?
é um mundo diferente, é assim, um conhecimento rico. Então, a gente tem um ambiente interno com os nossos colaboradores, mas a gente tem o ambiente externo, que são os clientes, que, de certo modo, a gente não tem um controle em relação a essas pessoas, né? Então, existe toda uma tratativa em relação aos colaboradores que estão ali no atendimento, né? Então, às vezes é um repositor, ele está ali no atendimento, porque às vezes o cliente vem do lado e pede uma informação, ele não faz o atendimento ao cliente direto, mas se ele está na reposição e vier alguém perguntar, ele tem que estar preparado para responder, né? E responder os clientes em sua várias faces, né? Aquele cliente satisfeito, aquele cliente que está num dia bom, às vezes aquele cliente que não está num dia bom, o cliente que não encontrou, saiu da casa dele, não foi até o local e não encontrou o produto, né? E é essa maneira de enxergar que são pessoas, né? E a questão às vezes é o sorriso que vai salvar o dia de alguém, às vezes é uma resposta que o cliente dá para o colaborador e o colaborador tem que entender que não é nada sobre ele, é sobre o cliente e está tudo bem. E que o melhor que ele pode fazer naquele momento é fazer um atendimento, né, conforme respirar, fazer o atendimento conforme os procedimentos, os processos, os treinamentos, e no final oferecer um sorriso de empatia, porque às vezes é isso que a pessoa está precisando, né? Para a pessoa, às vezes, cair em si e falar, puxa vida, é outra pessoa. Então, o que eu percebo agora é que eu já tinha essa percepção e agora no varejo muito mais. Às vezes as pessoas extrapolam um pouco, né? A gente ainda vê que as pessoas estão passando dos limites e esquecem que do outro lado tem outro ser humano, né? Que tem as suas expectativas, os seus desejos, os seus sonhos, os seus problemas, né? E que está ali para fazer o atendimento. Então, eu acho que é essa diferença, né? Em relação à indústria e ao varejo que tem o atendimento direto ao cliente. Essa perspectiva das pessoas, né, do fluxo de pessoas. Pessoas são pessoas, e não tem como a gente colocar todo mundo dentro de uma caixinha e esperar reações iguais de acordo com os processos e os procedimentos e os treinamentos que a gente faz, né? E fechar a caixa e bater na caixa, não pode fazer isso, né? Exatamente. Então, para mim, está sendo... então, assim, do chão de fábrica agora para o chão de loja, e da mesma forma que eu gostava de acompanhar a operação de fábrica, fico na operação de loja, né? Sempre que possível, estou lá na loja, dependendo do horário que vai passar pelas lojas, talvez vá me encontrar empacotando, né? Os produtos, às vezes lá junto com a equipe do estoque, às vezes com a equipe de reposição, porque é isso, a gente tem que estar próximo deles, porque eu estou num processo muito grande de aprendizagem, e eu falo isso para eles, né? Eu vim aqui para aprender com vocês, e vocês aprenderem comigo, né? E está sendo uma troca, assim, imensamente boa. O lugar que você está trabalhando hoje é local da cidade, né? Não é uma grande rede multinacional, nada. E eu acho de verdade assim que, independente da motivação, ter uma pessoa como você coordenando e tentando entender as pessoas do lugar, né? Eu acho que já é uma empresa assim que eu já dou uma estrelinha, né? Só desse começo, porque a gente tem falado muito de gente e a gente tem escutado muita reclamação, você escuta muita reclamação, né? Principalmente de empresários, de empresas menores, e muitas vezes o que eu vejo ninguém parou para olhar, né? A pessoa, ninguém parou para olhar a pessoa como pessoa, ninguém parou para entender o que está acontecendo ali e reclamar, né? E dos dois lados também, às vezes os empregados estão reclamando do patrão, enfim, né? Eu acho que muitas vezes falta parar para olhar e entender o que está acontecendo, né? E lembrar que do outro lado tem uma gente, né?
E eu acho que é um momento de mudança que a gente está vivendo, que tem que ser já, né? Já estamos atrasados, a gente está bem, não é tarde, é tarde, né? Acho que a gente já está atrasado e a gente tem que mudar, né? E observar essas diferenças é fundamental. Agora, você falou que vai lá na loja empacotar. Eu não conheço ninguém da RH, de RH, e eu que já conheço RH pra caramba, hein? Que se disponha a entender de fato o que o pessoal faz. Qual que é o seu diferencial, Aninha? Ai, Vivi, eu acho que é isso. Eu estou dentro do negócio, né? Eu participo do sonho de alguém. E eu não tenho direito de ir para, né, um trabalho, para uma oportunidade, sem pensar nessas situações iniciais. É um negócio, mas iniciou com o sonho de alguém, Uhum, né? E eu não posso estar ali e não estar presente, e não conhecer toda a dinâmica, todos os processos, né? As pessoas que estão ali envolvidas, né? Eu preciso conhecer, porque quando vier alguém me falar sobre a dor de ser um empacotador, eu vou falar, peraí, realmente, eu já uhum, estive lá, né? Qual é a dor de estar na reposição? Ou às vezes, quando eu recebo uma informação que vem também, não é só a dor, às vezes a felicidade de uma operadora de loja falar, eu chamei pelo nome e a pessoa abriu um sorriso, uhum, né? E para mim foi muito bom, porque eu falei, chamei ele pelo nome, reconheci ele como um ser humano, uma pessoa, e ele abriu um sorriso e entendeu que eu também sou um ser humano, uhum, né? E ele fez questão de olhar meu crachá e saber meu nome também. Então, assim, se eu estou no jogo, é para jogar, é para fazer dar certo, né? Viu, gente de Então, RH? Presta atenção, tá? Fica a dica. exato. Então é isso, assim, estou tendo a oportunidade de ter uma gestora também acima, né? Uma diretora que conhece o negócio como ninguém, Uhum. né? Que está lá Que está me respeita as trazendo. pessoas, provavelmente. Hã? Não Ela que entendi. respeita as pessoas, provavelmente. Sim, então às vezes assim, é de um conhecimento, né? Porque vive o negócio desde a Uhum, fundação, né? Então, assim, tem um conhecimento, às vezes quando chega uma situação, vamos fazer a demissão, não quero mais, né? O gestor fala, gente, espera aí, é uma pessoa, uhum, contratou, treinou, ouviu, né? Voltou com os processos, os procedimentos. Sim, realmente a pessoa não está no jogo para jogar, então ok. Mas tem que fazer todo esse acompanhamento, porque é muito fácil, às vezes fala assim, essa juventude, a gente sabe que tem uma dificuldade, né, com uhum, essa pessoa, esse pessoal aí mais jovem, mas talvez é o momento que a gente vai exercitar, né, a nossa parte em relação à comunicação, à interação, à empatia, né? Então, saber diferenciar quem está no jogo e quer jogar uhum, e precisa de um acompanhamento, ou quem não está no jogo e não quer jogar, uhum, né? sim, Então, é isso. Então, estar na operação faz toda a diferença, é. né? Faz toda a diferença. As pessoas se sentem vistas, Uhum. ouvidas, né? E faz a diferença, Parte, porque né? isso tem a ver Pertence. com com cultura, É. né? Porque cultura não é o que eu falo que eu vou fazer, cultura é o que eu faço Uhum, todo dia, né? Então, isso também casou muito com o que eu entendo de propósito profissional, com a cultura da empresa, né? A gente tem que uhum, estar vivenciando, a gente tem que ser exemplo, né? uhum, Então, eu não sim, posso ficar dentro da minha sala toda a minha jornada e não estar lá com eles, uhum, né? Então, assim, para mim, eu me divirto. Quem me conhece sabe, né? uhum, Quem está acompanhando sabe. É, então, eu falo assim, aquelas vontades, talvez, de infância, de anunciar o nome de alguém no microfone, já fiz, olha que legal. já fiz,
E já falei que em algum momento, na abertura de loja ou no término de expediente, talvez pegar o microfone e dar um anúncio, Aham. né? Um agradecimento pelas pessoas estarem ali. Ainda não tive essa oportunidade, Mas vai chegar. mas vai chegar, né? Um dia surgiu uma necessidade, eu estava à frente de loja e a menina, vou anunciar. Aí eu falei assim, eu quero. Você quer? Eu falei, eu quero, por que não? Falei, você me ensina, eu treino e aí vamos. Uhum. Eu adorei. É mais ou menos isso. Quando a minha filha era pequena, uma vez ela falou assim: eu não vou na escola hoje. Eu falei: por que você não vai na escola? Ela falou: porque eu vou trabalhar com você. Eu falei: tá bom. Mas você vai trabalhar comigo? Ela falou: vou. Eu falei: tá, né? O que que você acha que eu faço o dia inteiro para ser melhor do que você ir na escola, né? Eu pensei no meu dia, no dia dela, falei, não é possível que ela quer trocar o meu dia pelo dia dela, não é mesmo? Aí eu falei assim, o que que você acha que eu faço o dia inteiro para você deixar de ir na escola e trabalhar comigo, né? Ai, mãe, você anda de caminhão de bombeiro o dia inteiro, né? Então eu vou trabalhar com você. Eu falei, tá bom, minha filha, não. Isso não é, parece bonito, mas não é uma realidade, graças a Deus, né? Eu estar no caminhão do bombeiro é porque o negócio tá muito ruim, né? Você vai para a escola mesmo e eu vou lá tentar não andar no caminhão do bombeiro. Então, eu sempre falei, uma coisa que você falou, eu me divirto, eu sempre falo, né, que eu fico aqui enquanto eu me divirto, enquanto eu estou me divertindo, tá lindo para mim, né, a partir do momento que eu paro de me divertir, aí já não é tão bom, mas enquanto eu estou me divertindo, eu acho que tá maravilhoso, então para mim é bom. E quando a gente fala de trabalho, né, saúde mental, de ambiente, quando a gente está falando de risco psicossocial e tal, eu acho que de maneira geral, dentro das organizações, a gente está perdendo a diversão, né? É uma sobrecarga, e não é só de trabalho, é uma sobrecarga de tudo, de tela, de transporte, de tudo, do mundo, assim, não só para RH, não só para segurança, para todo mundo, é uma sobrecarga de informação, do que eu quero e de frustração, enfim, que a gente está perdendo a diversão. Né? Quando eu trouxe o segurança com leveza, né? Eu acredito que dá para ser leve, eu acredito que dá para me divertir. Não, você não é séria. Não, eu sou muito séria, sou muito chata e sou muito rigorosa, falo muito não. Aliás, eu falo muito mais não do que sim, a vida inteira, né? Mas eu acho que tem que ter esse fator celebração, fator diversão, fator. Tem que ter, senão a gente não aguenta, né? Senão a gente não dá Exatamente. conta. As pessoas precisam entender que na hora certa, e sendo necessário, é preciso alguns alinhamentos, Uhum. né, alguns ajustes, a gente colocar aí, reorganizar a rota, às vezes olhar para algum processo, um procedimento que não está dando certo e que está resultando aí em uma situação não adequada e que nós precisamos entender que existe formas e maneiras de fazer esses alinhamentos, né? Em qualquer local da nossa vida pessoal, profissional, isso acontece. E é importante, porque se ninguém falar para mim que não tá legal, que eu não estou fazendo certo, eu vou achar que estou fazendo certo. Uhum. Sim, né? também, né? Então, a gente precisa, né, essa questão do feedback, né? Então, ele é importante, porque se a gente não pontuar, a pessoa vai para ela. Ninguém falou nada para mim, tá tudo bem, Super, né? isso aí. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de celebrar. É. Não só celebrar coisas grandiosas, mas, às vezes, coisas que talvez iriam passar despercebidos. Falar no Né? microfone foi uma celebração, não foi? Ai, foi. Quando eu comecei a andar de viatura de bombeiro, quando eu andava em qualquer operação que eu trabalhei, Nossa. sentia a emergência lá, né? É uma celebração, né? Nossa, então, agora, né, são 3 lojas, já falei no microfone de uma, agora falta de 2, né? Nossa, circulada aí. Fica a Exatamente. dica, né? Anota aí, gente. Exatamente. Então, é isso, né, a gente tem que resgatar, eu acho que faz parte de todos os profissionais, e o RH, junto com a gestão, né, de voltar a essa situação. Olha, os alinhamentos, eles são necessários. Nós não estamos, em alguns momentos, falando sobre você, nós estamos falando
né? Você, pessoal, a gente está falando sobre você, profissional, Uhum. que está dentro de um negócio, que existem processos, procedimentos e resultados esperados, né? Uhum. Se não está sendo feito, vamos reorganizar, vamos realinhar, né? Vamos ajustar aí as expectativas e a rota e Uhum. vamos seguir, né? De novo, tá no jogo, quer jogar, vamos embora. Tá no jogo e não quer jogar, Uhum. levanta a mão, fala, olha, Não né? quero mais, não Não faz quero sentido mais. mais, não faz sentido mais. E essa questão de ser leve, de se divertir, eu acho que tem muito a ver com o nosso propósito Uhum. pessoal, profissional, né? Então, quando as pessoas têm muito claro isso, e entendem que trabalhar não é só ir lá, bater ponto, fazer o que tem que ser feito, ir embora, recebe salário e paga boleto. Não é só isso. É Uhum. muito isso de tudo isso, Exatamente. Nunca é né? só, E né? nunca é só, sabe? Então, faz parte da nossa vida, né? Então, a interação com as outras pessoas, agora a interação com o cliente, né? Entender que existe um negócio. Por que que existe esse negócio? Porque começou com o sonho de algumas pessoas lá atrás, Uhum. né? Não é o meu sonho, mas este trabalho vai proporcionar que eu chegue e alcance os meus sonhos. Uhum. E a Sim. gente vai sonhar junto, né? Todo mundo sonhando junto, todo mundo remando para a mesma direção. Então, é essa leveza. E a questão da saúde mental nas empresas é esse resgate, né? Entendemos que tem ambientes tóxicos, sobrecarga de trabalho, ambientes insalubres, que não estão adequados para os colaboradores. Isso tem, né? A Uhum. gente pode, não adianta a gente falar, não, não tem. Uhum. Tem, né? Mas a gente também precisa falar da responsabilidade de cada um, né? A Então, gente volta lá no começo, né? Eu preciso saber onde eu cabo. Não sei se é essa a conjugação do verbo, se é essa, do verbo se caber, aquele mas local ainda me onde cabe, eu me encaixo, né? né? Ou que me cabe, É, não mudar a palavra. se, Onde eu me encaixo, entendeu? E se não exato. está faltando ou se não está sobrando. Então, tem isso também, né? Então, reconheço sim, enquanto, né, uma especialista em saúde mental do trabalho, a gente tem, assim, décadas para se buscar em relação a ambientes adequados, Uhum. né? Não é nem saudáveis, são ambientes adequados, Uhum. com comportamentos adequados, com infraestrutura adequada, né? Então, assim, tem todo o aparato, mas a gente não pode deixar de falar sobre a responsabilidade de cada um, Sim. né? Isso é importante. Então, para mim, eu falo muito olhando para a minha história, né? Porque eu posso falar com todas as propriedades. Então, talvez eu vivi algo que eu precisava viver, né? Mas também talvez poderia ter vivido menos ou de uma forma diferente, né? Mas, enfim, entender que essa questão de pessoas, cuidar de quem cuida, a gente tem que ter uma consciência, um autoconhecimento, que se a gente não tiver, a gente vai estar sempre transferindo a responsabilidade para o outro, Está sempre né? devendo, né? Sempre do outro, mas primeiro a gente precisa entender qual é a minha responsabilidade Uhum. em relação a isso, porque quando eu entendo qual é a minha responsabilidade, eu consigo mudar, o Uhum. outro não, né? Então, um ambiente de comportamentos ruins, de gestão ruim, isso fala muito mais sobre eles do que de Do que mim. sobre mim. Exatamente. Quando existe um cliente, né, que falou de forma mal educada, Uhum. grosseira com um dos nossos colaboradores, é isso, a gente tem que deixar muito claro, é muito mais sobre ele do que você. Uhum. Então, tudo que eu vivi, hoje eu consigo perceber, ter essa percepção, diz mais muito sobre eles, Uhum. profissionais que eles são, e não sobre mim. E eu acho que no varejo especificamente, até por conta de alguns casos que eu conheço, a importância do empregado entender que ele
que a empresa vai dar esse respaldo para ele, né, dele até falar, colega, não vou falar com você, senhor cliente, porque você está sendo mal educado, então não vou conversar com você, né, quando você tiver calminho, você volta, de maneira respeitosa, dá uma segurança de, tipo assim, eu posso trabalhar aqui, porque aqui eu consigo ser eu, né, a gente tem falado um pouco sobre isso, né, em alguns momentos, mas eu consigo, eu posso me permitir não ser agredido, né? Não ter que passar sobre isso, simplesmente ter que absorver tudo isso do outro e porque o cliente tem razão, né? Nem todo cliente tem razão e nem sempre o cliente tem razão. Perdeu como é que o médico que trabalhava comigo falava assim, perdeu, né? Se alterou, perdeu. Ele tinha uma expressão para isso, de vez em quando eu uso, que eu esqueci agora, mas já vou lembrar. Gritou, perdeu a razão, ele falava, né? Tinha uma pessoa que era mais grandão assim, aí ele estufava o peito para assim, viu? Rasgou, perdeu a razão, né? E nem sempre a gente pode olhar para o cliente e falar rasgou, perdeu a razão. E aí, mas eu preciso ter um ambiente que me proporcione lidar com essa situação e lidar com esse tipo de situação e de pessoas que vão chegar no mau dia. Tem um vídeo que eu amo de paixão e eu perdi esse vídeo, aí se o Júlio puder achar ele um dia para mim, quando você não estiver fazendo nada, Júlio, você achar, que é um vídeo, é um mercado francês, que a mulher chega para devolver o queijo. Não sei se você já viu esse vídeo. Ela Não. chega e fala assim, eu comprei esse queijo ontem, é um balcão alto assim, aí tem a mulher que tá vendendo queijo, a mulher do lado de lá, a cliente, ela fala, pega o queijo, joga no balcão e fala assim, eu comprei esse queijo ontem, esse queijo tá estragado, você me vendeu o queijo estragado. Aí a mulher pegou o queijo e falou assim, não, tudo bem, eu vou trocar. Falei, como assim? Você me vendeu o queijo estragado, não sei o que, não, não, não. Aí a vendedora olha e fala assim, você só quer brigar, né? Aí ela faz assim, que é, né? Ela fala assim, por que você, não sei o que, aí elas discutem, né? Ela fala, o que você vai fazer? Eu vou trocar seu queijo, né? Muito obrigada. Aí ela troca o queijo vai embora. Às vezes é isso, às vezes eu só quero brigar, né? Eu amo esse vídeo, porque é bem isso, às vezes a pessoa só quer brigar. Se o outro conseguir não entrar na pilha e reconhecer que eu só quero brigar, né? Me deixa brigar, briga um pouco, tá bom, passou, né? Vai lá. E uma outra coisa que você falou, eu falo muito quando eu faço treinamento, que é a questão dos combinados. A gente tem que ter bons combinados. E a grande maioria dos lugares por onde eu passo não tem bons combinados. Não tem um bom contrato de trabalho, uma boa descrição do que a pessoa tem que fazer. Não tem um bom combinado. Um bom processo de acho que escrita, estou né? fazendo demais, o outro acha que estou fazendo de menos, e o outro nem sempre é o chefe, enfim, né? A gente não tem bons combinados. E aí, quando faltam os bons combinados, aí fica meio complicado, né? De saber até onde eu vou, até onde você vai, qual é a sua responsabilidade, qual é a minha. Então, faltam os bons combinados, eu acho que às vezes. E nós que somos da área de cuidado, de RH, nós precisamos entender que, por mais que a nossa área é gente, nós precisamos ter muito claro, escrito, junto com os demais setores, os processos, os procedimentos, né? Porque o combinado dentro de uma empresa é isso, são os documentos, né? Então, o combinado, ele não sai caro. E aonde que estão esses combinados? Nesses documentos, né? Sim. Então, para que as pessoas tenham aí um treinamento, surgiu a dúvida, vou consultar, ou sim, vou procurar a liderança e junto a gente vai verificar, né, aonde que está aí a situação a ser resolvida. Então, realmente, o combinado não sai caro e a gente precisa, enquanto RH, apoiar, né, nas construções de políticas e também não só no apoio, mas também estar à frente dessas construções, né, das políticas, dos processos, dos procedimentos, para que fique muito claro o papel de cada um, né, na hora da gente jogar o jogo. É isso aí. E quais os próximos movimentos da Ana? Além do microfone do mercado, que eu já vi que o microfone do mercado tem potencial aí. Nossa, adorei. Olha, muito bom, hein? Olha, Vivi, eu estou aí numa fase de construção aí com a equipe de diretoria, né, desse negócio que eu estou inserida, e é um negócio que está em plena expansão, e eles entendem que para que eles consigam
acompanhar essa expansão do negócio, eles precisam buscar ferramentas, melhorias, treinamentos, né, para que a parte de pessoas, o financeiro, toda a parte que é o indireto que dá o suporte para a operação consiga acompanhar, né? Porque é um negócio que hoje com 3 lojas a gente está seguindo para a 4ª, e é um negócio que está em plena expansão e eles entendem que para eles continuarem tendo sucesso, eles precisam buscar melhorias, avanços, modernizar. Então, assim, os próximos passos eu estou inserida em vários projetos, em várias atividades, né, que eu antes não tive a oportunidade de viver isso, porque eles querem, né, então eles querem essa bagagem que eu tenho de vida, de profissão, para agregar um negócio, para buscar sempre mais. Então, é isso, né? Então, estou atrás de uma nova pós-graduação, cursos, grupos, né? Continuo aí fazendo os meus momentos de devorar podcasts, conteúdos, né? Porque hoje a Ana é do varejo, né? E estou muito feliz, eu estou numa fase muito feliz, e eu quero isso, eu quero... o tempo que eu ficar, eu quero olhar para trás e deixar a minha marca e falar, olha, a Ana passou por aqui, né? Foi bom, né? Eu espero ficar por muito tempo e fazer isso, fazer o meu melhor. Porque você está participando da construção de um negócio novo, né? A empresa não tem isso daí, está construindo e está criando essa base. Eu acho que nossa, sensacional. É formidável. E a abertura da diretoria para ouvir, né? Então, assim, é algo que eu já há muito tempo não sentia, né? Uma confiança em poder opinar. E de ouvir, de repente, numa reunião, falar assim, Ana, qual é a sua opinião? A primeira vez eu fiquei assim. Né? Que então, Ana, peraí. Né? Então, muito bom. Então, é isso, mão na massa, estar no chão, né, de loja e poder contribuir não só com a questão do RH, mas entender o quanto a gente está dentro dessa engrenagem, né, desse jogo, dessa corrida de bastão, para que o negócio continue prosperando, que o sonho deles seja o meu sonho também, né? Talvez objetivos diferentes, mas que todo mundo consiga chegar no melhor resultado. Como eu tive a minha manhã hoje, especificamente de hoje, eu passei a manhã inteira falando de NR1, de ambiente de trabalho, de risco psicossocial, isso que você está me falando, reflete. Alguém me perguntou assim, você conhece alguma empresa que tenha isso de maneira estruturada de verdade, né, que fale, que não está só no discurso e tal? Eu falei, olha, eu conheço algumas pessoas de destaque, mas eu acho que eu responderia para esta pessoa que me fez essa pergunta, se ela escutar o podcast, eu vou falar para ela, vai lá ver a resposta, né? Eu acho que isso que você está colocando é a perfeita construção, não quer dizer que a empresa é perfeita e que o ambiente é perfeito, mas é a perfeita, é um ambiente muito propício para a gente fazer uma boa construção, né? Fazer uma base sólida. E tem muita coisa dentro da empresa que tem que vir de cima, né? Então, a partir do momento que existe a disponibilidade da direção, fica muito mais fácil você achar pessoas que vão falar assim, não, puxa, se o diretor está fazendo, eu preciso fazer também, né? Então, de novo, combinado, né? A direção está combinando, nós estamos combinando desse jeito e vamos construir dessa maneira, e o ambiente de confiança se estabelece e eu consigo gerenciar esse ambiente que vai ficar bom para todo mundo, porque a ideia é que fique bom para todo mundo, né? Sim, exatamente. Então, eu acho que a resposta para a pergunta que eu respondi mais ou menos hoje de manhã, eu acho que é essa, uma das cortes para ela, é isso, sabe? Eu tenho a oportunidade de construir, eu estou num lugar onde eu sinto confiança que, tanto no que eu falo e que eu sou escutada, e como, né, no propósito, no projeto que vem, que eu estou construindo e tal, eu acho que para mim
isso é a construção ideal, não perfeito não, mas é a construção ideal de um bom ambiente de trabalho, né? E fica muita dica, não sei se você, eu acho que você vai concordar comigo, mas a dica é o seguinte, a empresa que não entender que essa construção tem que ser inteira, de cima para baixo, pode ter dinheiro para construir 400 mercados, não vai conseguir, porque não vai conseguir ter gente para trabalhar, porque assim, o mercado sozinho não funciona. Eu tenho lá no meu prédio e tal, mas tem que ter alguém que vai lá repor, tem que ter alguém que vai lá ver o computador quando dá problema, tem que ter alguém que vai lá checar estoque, tem que ter alguém olhando a câmera, tem alguém que chega segurando, tem todo esse mundo. Tem alguém que fala no microfone. Tem alguém que fala no microfone, tem todo esse alguém. Então, mesmo onde não tem ninguém, tem um monte de alguém que tem que passar por ali para ver se o negócio funciona. Então, não sei se você super concorda comigo, mas eu não vejo outra maneira de fazer, se não é essa coisa construída de cima e estruturada mesmo, sabe? Com substância. Vai demorar um pouquinho mais, mas vai funcionar, sabe? Vai solidificar isso aí. Vai se sustentar, né? Vai demorar, é uma construção, mas vai se sustentar por muito mais tempo do que algo não feito dessa forma. Sim, com certeza, com certeza. Ana, eu quero te agradecer demais você ter aceitado o convite. Obrigada. Eu acho que eu gosto muito de conversar com pessoas reais, que têm empregos reais e trazem casos reais. Acho que todas as nossas... A gente não combinou nada, né? Eu falo que tem episódio que eu falo, não, a gente tem um preparo, mas assim, a ideia é realmente a gente trazer essa conversa de maneira leve e, poxa, tem alguém que escutou e falou, cara, eu não estou mais cabendo aqui, eu preciso pensar na minha vida, ou não, olha, eu estou criando um negócio, vamos sustentar assim, dessa maneira. Então, a ideia é exatamente essa, a gente construir dessa maneira. Então, te agradeço demais, assim, a sua disponibilidade de estar aqui trocando esse monte de informação com a gente e... Desculpa, engasguei. Vivi, eu que agradeço demais. Eu vou deixar registrado. Um tempo atrás, uma pessoa falou assim, Ana, você tem algum sonho profissional? Eu falei assim, olha, eu tenho dois, né, em relação à minha profissão. Dentre todos, eu tenho dois que talvez eu precise aí buscar uma preparação. E eu sempre falo, eu adoro podcasts. De tudo, sobre tudo. Então, tem dias que eu ouço, né, enquanto eu estou treinando ou estou organizando a casa, coisas, assuntos da minha área profissional, aleatórios, eu adoro. Então, eu falei, olha, um dos meus sonhos é um dia poder gravar um podcast. Legal, que ótimo, que ótimo. Vamos gravar outro. Sonho realizado pela Vivi. Né? E um outro um pouquinho maior, que eu tenho, assim, pessoas que eu conheço e que eu admiro, que já fez, né? E quem sabe um dia, por que não? A vida tem que ser aí guiada por sonhos, subir no palco do TED. Opa! Esse também tem. Esse também tem. Vamos então, construir. A gente acho que tem que construir, né? Para a gente chegar. Eu só tenho que agradecer essa vontade também. Então, eu só tenho que te agradecer pelo convite, por apostar que ia dar certo, né? Com certeza, absoluta. E por esse bate-papo aqui gostoso, leve, espero que as pessoas aí consigam extrair alguma coisa, assim, de bom, de informação que possa levar aí para a vida e para a carreira profissional de tudo isso que a gente conversou aqui. Com certeza. Muito obrigada. Estou feliz por ter te proporcionado isso aí, que eu nem sabia. E aí, olha aí que legal. Estou feliz. Muito obrigada. Bom, você que está aqui com a gente, curta o episódio, se inscreve no canal, divulga esse episódio para as pessoas. Tem muita gente que está precisando de alguma informação, está precisando de alguma coisa ali, né? Eu acredito muito no universo. Às vezes você liga nos podcasts aleatórios, eu também sou louca do podcast, adoro um podcast aleatório, super. E aí, às vezes você liga e fala, nossa, eu precisava mesmo escutar isso daí, eu precisava dessa solução para alguma coisa, às vezes técnica mesmo, né? Então, compartilha aí, compartilha para todo mundo. Obrigada, gente, até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.